Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está acompanhando o Conexão Team JTA, o nosso podcast aqui da comunidade Jesus Te Ama, com essa juventude maravilhosa. Hoje nessa mesa nós estamos com o Jean, estamos com Ana Beatriz, Bia, vulgo minha esposa linda, maravilhosa, e o Miguel, 51. O tema de hoje que nós vamos falar é um tema extremamente importante para que a gente esteja conectado com essa verdade que é Cristo, com essa busca que é a santidade. Jean, nosso tema de hoje é... Como os santos podem nos ajudar? Eles realmente intercedem por nós? É sobre isso que iremos falar hoje. E aí, Miguel, qual a interferência da santidade no seu dia a dia, no seu comum? Onde que você sente a presença dos santos vindo em seu auxílio? Geralmente eu sinto mais quando eu vou na capela, né, orar pela minha família, pelos meus amigos, né, por mim mesmo. E lá onde eu sinto mais perto de Cristo. Maravilha. E a Bia? Eu tenho a presença dos santos na minha vida, geralmente eu sinto no dia a dia, no sentido de assim, tô passando por alguma situação que eu preciso assim, Senhor, preciso fazer, mas também preciso da sua ajuda, porque sozinha eu não posso. E eu começo a pedir a Deus e também pedir aos santos. Especialmente, eu tenho minha santa de devoção, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, geralmente, eu me dirijo a ela nas minhas orações também pedindo essa intercessão. E, claro, né, a santa, que é exemplo para os demais santos, que é Nossa Mãe Maria Santíssima. Então, geralmente, eu clamo a Deus, clamo ao Espírito Santo, peço a intercessão de Nossa Senhora e de Santa Teresinha. E, muitas vezes, alcanço as graças que eu peço. Assim, eu peço e, às vezes, é quase que instantâneo e, às vezes, demora um pouquinho mais. Mas, geralmente, a graça vem. Quando a gente pede com fé, a graça vem. Louvado seja Deus por isso. E você, Jean? Rapaz, eu confesso que a presença dos santos na minha vida é muito simples, sabe? Muito, muito simples. Porque geralmente a presença deles na minha vida vem através dos ensinamentos deles. Sim. Glória a Deus. Então, por exemplo, eu lembro que eu tava pensando, né? Qual que é o primeiro passo para evangelizar? Eu achava que era somente com palavras. Então eu achava que, por exemplo, eu teria que ter um microfone, que eu teria que falar bem, pregar bem. E São Francisco de Assis, ele tem uma frase que fala assim: evangelize a todo tempo e, se necessário, utilize palavras, né? Se necessário. Então eu falei, então a evangelização não começa pela palavra, né? Exatamente. Isso mesmo. E São Bento também, a frase dele, né? Ora et labora, né? Isso. E eu vi uma reflexão dessa frase dele, né? Do ora et labora, gente, é ora e trabalha, sabe? Isso. E eu vi uma reflexão que era tipo assim, ó: faça do seu trabalho uma oração e a sua oração um trabalho pro reino dos céus. Exatamente. Sabe? Isso. Então, tipo assim, os santos com essas frases que não é somente palavras bonitas, vazias, mas são palavras que realmente... Edificantes. Então, esses ensinamentos deles e também as histórias, né? Então, por exemplo, Karl Kutz, eu conheço poucas frases dele, mas só o fato de ver que ele, com a idade muito próxima da minha, ele era até mais novo que eu, né? Isso. E viveu um amor de Deus com uma intensidade tão grande, sem contar outros santos jovens que foram martirizados. Exatamente. Né? Exato. Tem Maria Goretti, né? São José Santos del Rio. Exato. Perfeito. Exato. São José, inclusive, é uma história muito linda que já foi contada através do cinema. Deixo a indicação para quem puder e quem quiser, tem disponível no YouTube para assistir de graça um filme chamado Cristiada. O filme, ele não é bonitinho, mas ele é muito verdadeiro sobre uma fase reais, né? que aconteceu de perseguição contra a igreja. Isso. Hoje a gente vê nas redes sociais, muitas vezes, o jovem que evangeliza, o jovem que usa o Instagram, o TikTok, para promover a palavra de Deus. A gente vê um certo cancelamento, e é aquele colega da escola que não se interessa, que não interage, e às vezes cai no bullying, cai na resenha. Mas
vocês não sabem o que São José Sanches del Rey passou na vida. Fica a dica. Eu ia dar spoiler, mas é melhor que vocês procurem o filme ou pesquisem, viu? Que é mais interessante, mas ó... E que viva Cristo Rei. E viva Cristo Rei. E Nossa Senhora de Guadalupe. Amém. Porque, Amém. Só dando um spoiler, ele foi fiel, tá? Foi muito, muito fiel. E é um exemplo que, tipo assim, quando eu ouvi a história, eu confesso que eu fiquei em choque. Eu fiquei imaginando a agonia. Eu conheci esse filme no Retiro. Nossa. E durante o Retiro, quem pregou o Retiro pra gente foi um padre que era exorcista, na arquidiocese que eu fazia parte. E no final do Retiro, o padre ele se colocou no portão e ficou questionando um por um dos servos. Depois do retiro que você viveu, você é capaz de dizer viva Cristo Rei em qualquer consequência, a partir de qualquer consequência e assumir qualquer consequência? Cara, se eu lhe disser que eu engoli umas 3 vezes antes de responder. Eu não vou mentir porque realmente é um confronto muito difícil diante do contexto. Nossa, e minha língua é muito solta. Não vou falar mais sobre o filme, senão eu vou dar spoiler aqui. Vou estragar a experiência de todo mundo. Mas, voltando para o tema central que a gente estava discutindo, para mim os santos eles fazem parte desde quando eu me entendo por gente. Eu cresci numa paróquia chamada Santo Amaro. Santo Amaro foi o discípulo mais próximo e aquele que recebeu a missão de continuar o trabalho beneditino. O Ora et Labora na vida beneditina, ela é regra. Ela não é uma proposta, ela é regra. Você dorme 8 horas, você trabalha 8 horas e você reza 8 horas. O dia ele se completa dessa forma, gerando uma perfeita sincronia entre todas as suas atividades. Isso dentro da cultura do mosteiro beneditino é muito forte. E eu acho que isso fala muito também sobre a nossa vida de oração. Sobre muitas vezes eu não tenho tempo. Eu vou ter uma prova de desenho de artes renascentistas e não tive tempo de orar hoje. Como é que vocês lidam com a vida de oração durante o dia de vocês? Particularmente falando, eu procuro deixar minhas orações antes de qualquer coisa, sabe? Então, tipo assim, antes de estudar, né? Antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, eu já coloco minha oração como primeiro lugar, porque eu sei, sabe? Que se eu deixar minha oração pra fazer depois, eu não vou conseguir, né? Sim. Primeiro porque eu tenho dificuldade com a minha organização. Segundo que eu sou fraco. Então, por exemplo, se eu deixar pra fazer minha oração à noite, depois que eu já trabalhei, depois que eu estudei, depois que eu fui e voltei de vários lugares, eu sei que eu vou rezar tudo errado, sabe? Eu sei que eu não vou prestar atenção no que eu vou estar falando, que eu vou pular um monte de parte da minha oração, e eu sei que eu vou estar com mais dificuldade ainda pra ouvir a voz de Deus, no silêncio. Uhum. Então eu prefiro, tipo assim, deixar como prioridade a primeira coisa que eu faço, sabe? Primeira coisa, essa é a minha oração pessoal. Exato. E 51, você tem algum santo de devoção? Você tem busca ter essa amizade com os santos, com a sua história, com o seu testemunho de vida? Então, sobre o santo de devoção, eu não tenho ainda, mas logo logo eu vou ter. Ultimamente estou procurando ver um santo que convém mais com a minha história, né? Sim. Aí, sobre o tempo de oração, essas coisas assim, eu deixo pra orar de noite, né? Num lugar que eu fico mais quieto. Eu já agradeço pelo dia e já peço pelo outro dia, já um negócio assim, né? Agradecer tudo que aconteceu no dia e pedir pra Deus abençoar o dia que vem. Que bênção, que bênção, que bênção. A Bia, como é que a Bia conduz essa vida de oração, esse dia a dia com o trabalho, com estudos? Partilha sincera. O Jean falou que é geralmente pelo início, o Miguel pela noite. É uma coisa que eu preciso trabalhar ainda, que não tenho um horário fixo cravado. Acordei logo cedo, vai ser meu horário de oração, à noite vai ser meu horário de oração. Eu tento que seja um horário que eu consiga
ficar assim, centrado no que eu tô fazendo. Muitas vezes eu oro no carro, indo pro trabalho, ou voltando do trabalho, ou no trabalho, tipo, entre um espaço de um trabalho e outro, abro minha Bíblia, ou pego meu terço, geralmente eu ando com minha pulseira que é um terço, ou com um terço no bolso, rezo meu terço. Mas uma coisa que preciso melhorar ainda, confissões aqui, né? Não tem um horário fixo, que é uma coisa muito importante. Ter um horário fixo das primícias para Deus é muito importante. Mas na minha realidade hoje, eu mesclo muitas vezes entre as atividades do meu dia a dia e a oração ali ao ritmo da vida. Gente, andar com pessoas de Deus é muito inteligente. Eu confesso que eu fiquei confuso, hein? Bia, você pode me explicar o que é premissas? O que é dar premissas a Deus? Premissas é uma palavra que tem muito na palavra de Deus. Dar as premissas a Deus é dar o primeiro. Logo no Antigo Testamento, por exemplo, existe a passagem de Caim e Abel. E fala que Abel, ele leva para Deus as premissas. E quais são essas premissas? São os frutos melhores, o melhor resultado, o primeiro resultado que aquilo que ele fez, aquilo que ele cultivou, ele traz para Deus, oferece para Deus. Então, quando a gente fala em dar as premissas para Deus, é dar o nosso melhor horário, a nossa melhor oração, ou, por exemplo, no dízimo, dar o nosso melhor dízimo, a nossa melhor oferta. Até mesmo, por exemplo, nas vestes, assim, vou à missa, vou usar aquilo que é valoroso para mim, sabe? De vestes modestas, de vestes coerentes com a casa de Deus. Dar as premissas é dar o melhor, o primeiro, o principal para Deus. Gente, e que maravilha descobrir sobre premissas. Na pergunta 34 do YouCat, um livro que foi uma tradução do Catecismo da Igreja Católica, que veio durante o Papa Bento XVI, que fala, na pergunta 34, ela diz assim, o que deve fazer uma pessoa quando descobre Deus na sua vida? Ou seja, quando a pessoa tem o seu encontro pessoal com Deus, o que a pessoa deve fazer? A resposta da pergunta é, quando uma pessoa descobre Deus, tem de colocar no primeiro lugar da sua vida, assim começa uma vida nova. Os cristãos conhecem-se por se amarem e por amarem até os seus inimigos. Uhum. Se eu coloco Deus em primeiro lugar durante o meu dia, inclusive o amor pelos nossos inimigos, Deus, através do seu Espírito Santo que é derramado sobre nós, ele torna isso possível. Isso. Durante a vida, durante a juventude, seja na escola, seja no trabalho, muitas vezes a gente vai encontrar algumas pessoas que são, talvez, dificuldades. Pra gente, no nosso convívio social, são pessoas que muitas vezes, às vezes, pega a gente pra Cristo, como diz, né? Pega o nosso viver, o nosso estilo de vida e fica ali, fazendo que nem aquele barulhinho de muriçoca no nosso ouvido, bisoiando. E você vai se irritando e você vai querendo usar ira contra aquela pessoa, que é um pecado capital. Inclusive, pecado capital é um tema interessante pra gente gravar podcasts, hein? Futuramente. Quem sabe? Bota aí embaixo se vocês querem. Inclusive, fica de dica. Você pode escrever nos comentários quais os temas que você deseja que a gente converse, que a gente traga aqui pro nosso podcast. Quais aqueles temas que você tem dúvida, que você quer que a gente fale, ou que você acha interessante mesmo que os jovens conheçam mais, né? Sim. Exato. Inclusive sobre a vida do santo. Se vocês querem que a gente fale sobre algum santo aqui, é só deixar aí nos comentários, tá? E falando sobre os santos também, muitas vezes os santos, nesses momentos de conflito,
nesses momentos que você muitas vezes pergunta, Senhor, como é que eu vou conduzir essa situação? Eu mesmo, assim, muitas vezes eu fico, mas meu Deus, como é que eu vou resolver isso, hein? Pelo amor de Deus, não sei. Não sei, olha. Você arrumou esse problema aí, resolva, porque eu não sei como é que eu vou conduzir, não. E geralmente é nesses momentos que, pra mim, aparecem os santos. Ainda voltando a falar da infância lá, eu cresci numa paróquia de natureza beneditina. Pouco tempo depois eu conheci São Bento, eu estudei boa parte da minha vida na escola São José. Mas assim, a devoção a São José é a única devoção da igreja que a gente fala sobre protodolia. É uma devoção diferente por conta da missão de São José de ser pai adotivo de Jesus aqui na Terra. Isso. Mas assim, quem era São José? Eu ouvia falar de São Bento. São Bento expulsava os demônios, rapaz. São Bento era bichão. E aí eu ficava, São José. Ah, São José manda chuva pro sertão. Eu ouvia muito, São José manda chuva pro sertão. Aí eu fazia, tá, aqui não é sertão, então tá tudo certo. Eu confesso que na minha limitação de criança, eu pensava muito isso. E eu não dava o devido valor pra São José. A vida foi passando, a gente foi avançando, e aí a minha devoção era muito forte a São Bento e a Santo Amaro. E a vida foi passando e tal. E aí, quando chega aos meus 30 e um pouquinhos, durante um evento de formação da Renovação Carismática, eu encontrei com um amigo que eu não via há muito tempo. E esse amigo já tinha construído família, já estava com seus filhos e tal. E assim, do nada. Sabe aquele do nada? Do nada. Me veio, caramba, eu queria buscar mais sobre São José. São José? Agora, depois de tanto tempo, não faz sentido isso, gente. E aí, como eu sempre fui muito próximo da Canção Nova, assim, os jovens da Canção Nova que me perdoem, mas os velhos da Canção Nova são da hora, hein? E aí eu fui no YouTube, atrás de um cara chamado Laércio Oliveira, que tinha uma música que eu gostava muito quando eu era mais novo. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. E eu não sabia cantar estrofe, mas eu fui atrás dessa música e eu descobri que naquele dia estava começando a novena de São José. Eu, caramba, o Laércio tá fazendo a novena de São José e tal. Primeiro dia, segundo dia, quando eu me dei conta, eu tinha concluído a novena de São José. Pouco tempo depois, algum tempo depois, ficou muito claro para mim que esse meu encontro com São José, de certa forma, ele me preparava para essa nova fase de vida que eu ia viver, que era o matrimônio. Algum tempo depois, a gente se aproxima, a gente se conhece melhor e a gente começa a fazer um caminho de namoro, a gente começa a namorar até que a gente veio a contrair o matrimônio. Isso. Mas ele se apresentou para mim. Isso. Então, assim, muitas vezes o santo ele se apresenta para você diante de uma fase da sua vida. Muitas vezes você vai encontrar e vai se perguntar por quê. A Santo Ambrósio. Tá? Por que Santo Ambrósio? Sim. E a curiosidade de conhecer a história dele, muitas vezes vai fazer com que você se encontre, com que você se entenda. Exatamente. Com que você entenda, muitas vezes, a sua missão. Eu ficava muito aflito, muitas vezes, porque eu ficava, caramba, qual é a minha missão? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E aí eu, em algum momento,
entender a história do santo, entender essa ordem de São Bento, o ora et labora, como eles viviam, quando eu estou trabalhando e oferecendo a Deus, então eu estou fazendo o melhor possível. Quando eu estou orando e oferecendo a Deus, eu estou fazendo o melhor possível. E quando eu estou dormindo, que é a parte que eu mais gosto, eu estou dormindo o melhor possível, mas também estou oferecendo a Deus, porque o meu corpo ele precisa desse descanso. Então eu acredito que é um encontro que a nossa igreja nos permite. Isso. E aos pouquinhos ele vai nos conduzindo, mas parte de nós também buscar. É importante que a gente busque, que a gente procure, é importante que a gente se aprofunde na fé. E é interessante que você foi falando, principalmente dessa questão de meio que de se conhecer, né? De entender o chamado de Deus. Tem uma frase de Santo Agostinho, que foi os agostinianos que falaram, né? Nos encontros que eu fui participando, que eles estavam presentes. Que é uma frase de Santo Agostinho que é: conheça-te, aceita-te e supera-te. Maravilha. E, assim, é uma coisa que parece ser tão simples, mas é que é muito real, é muito real. Então, por exemplo, cada um tem um caso, né? Tinha muitos sentimentos que eu tava sentindo, sabe? E eu tava fugindo de conhecer esses meus sentimentos, sabe? Sim. E, consequentemente, quando eu começava a ter uma certa ciência desses meus sentimentos, eu não tava aceitando. E logo eu também não tava superando tudo isso, sabe? Então, tipo, as frases de santos vêm nos momentos certos, na hora certa. Exatamente. Tanto que eu lembro que teve uma época também que eu pensava muito que santidade estava pautada no extraordinário, né? Sim. E tem uma frase de São Francisco de Assis que ele fala mais ou menos assim, que primeiro você faz o que você deve, depois você vai fazer o que te pedem, e logo você vai estar fazendo o extraordinário, sabe? Exato. Eu falei, caramba, o santo que teve as chagas de Cristo, que viveu uma coisa muito mística, extraordinária, falando dessa simplicidade. Inclusive, eu lembrei de uma história de São Francisco de Assis ainda. Sim. E o pessoal perguntou, né, como é que ele tem tanta intimidade com Deus assim, né? Que ele deve fazer uma oração bonita, complexa e tal. Aí tentaram ver escondida a oração dele, sabe? Aí falaram que ele tava meio que assim, ele falava: Senhor, quem é você? Aí suspirava, fazia: ele, Senhor, quem sou eu? E essa era a oração dele. É uma coisa bem simples, mas de uma verdade, né? Sim. Exatamente. E como em episódios anteriores vocês foram falando também que para cada situação da nossa vida, muitas vezes a gente encontra um título mariano, também podemos dizer que para cada situação da nossa vida nós podemos encontrar um santo que possa interceder por aquela causa. E enquanto a gente ia conversando aqui, os meninos iam partilhando, eu lembrei de um episódio que aconteceu na minha vida, que eu estava com muito sono. Eu morava sozinha e eu coloquei uma panela no fogo. Só que eu dormi, gente. E aí, eu acordei com cheiro de fumaça, tomando conta do apartamento, e o pessoal já tocando a campainha e batendo na porta com muita força, porque tava com cheiro de fumaça, tomando conta do prédio, né? Eu morava no apartamento. E aí, eu acordei desesperada, apaguei o fogo e deu tudo assim. Não aconteceu um incêndio, grandes proporções, a panela queimou pra caramba, mas se limitou a isso. E aí passou esse dia, no outro dia, eu estava na cozinha, me veio a seguinte coisa no meu coração: Santa Efigênia. Aí eu fui pesquisar na internet. Quem é Santa Efigênia, que eu nunca ouvi na minha vida esse nome? Gente, essa santa intercede contra os incêndios. Oi. E aí eu falei, meu Deus, Santa Efigênia, muito obrigada, porque eu entendi no meu coração que foi a senhora que intercedeu para que esse incêndio não acontecesse, porque na história tentaram atear fogo contra o local, era um convento em que ela estava, e ela orou, intercedeu, e aquele incêndio não aconteceu. Então, por isso que, ao ser canonizada, ela foi considerada a santa intercessora contra os incêndios. Então, assim, as situações que vão acontecendo na nossa vida, a gente pode buscar o apoio dos santos.
hoje, vivendo a vocação ao matrimônio, a gente tem santos, por exemplo, e para quem deseja viver a vocação ao matrimônio também, existem, por exemplo, São Luís Martin e Santa Zélia Martin, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Claro, Nossa Senhora e São José, a Sagrada Família, né? Mas, por exemplo, a gente que hoje, jovem que vive na internet, que quer até mesmo se colocar como influencer católico, que quer viver acessando a internet, mas buscando também a santidade, temos Beato Carla Acutis, que em breve será Santo Carla Acutis, que será o padroeiro da internet, da comunicação. Então, assim, a gente vai trazendo isso, né, assim, que para as nossas situações a gente vai ter sempre um apoio de um santo que já viveu situações parecidas, sim, que pode nos ajudar intercedendo por nossas causas. Tem santo que era estudante, tem santo que estava na faculdade, tem santo que morreu criança, tem santo que morreu idoso, tem santo que viveu o simples, que era um pastor de ovelhas. Oi? Tem um santo de cada sabor. Exatamente. Um santo de cada sabor. A igreja é essa sorveteria, vamos dizer assim, repleta de sabores para você ir experimentando e aprendendo um pouco com cada santo. Sim, inclusive até perguntar para vocês se vocês já receberam alguma graça por intercessão santa. Você acabou de dar um testemunho, né? Uma graça muito grande. Porque assim, particularmente falando, as graças que eu recebi pela intercessão dos santos foi justamente esses ensinamentos quando eu tava mais precisando, e de modo específico a minha dispensa do exército, né? Que sim, foi através sim, da intercessão de Carlo que eu recebi essa graça de ser dispensado bem no dia do internato, né? Que ia ficar 1 mês direto lá. Eu já tava careca, eu já tava com armário, já tava com as fardas, com fardamento, já tava tudo pronto. Exatamente. Bem no dia, ele intercedeu por essa graça. Exatamente. Inclusive, é importante, só abrindo uma parênteses bem rapidinho, que o Miguel até comentou que ainda tá discernindo, né? O santo de devoção, tudo. Isso. E eu lembro que uma coisa que me disseram foi assim, ó, quando você for, né, discernir qual santo você vai ser devoto, não vá somente pelos milagres que ele fez, porque senão você vai meio que se decepcionar, né? Tipo assim, nossa, por exemplo, São Pedro, ele caminhou sobre as águas, eu também quero, né? Mas não vai ser bem assim. Mas você olhar, tipo, quais as dificuldades que ele tinha, que ele superou e que é semelhante às minhas. Exatamente. Então, por exemplo, São Pedro, em uma época, biblicamente falando, né? Teve uma parte que ele fraquejou na fé, que ele negou Jesus 3 vezes. E querendo ou não, tem horas da nossa vida que a gente fica com vergonha de dar testemunho de Cristo, né? Exato. Perfeito. E você falou sobre isso, e Igor também falou sobre a questão do santo se apresentar muitas vezes. É ele que nos escolhe, né? E aí também, diante desse contexto, logo no início do podcast eu falei da questão de que minha santa de devoção também é Santa Teresinha do Menino Jesus. E foi bem isso que foi colocado. Vocês colocaram assim, eu recebi a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus no meu aniversário. Aí gente, Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí eu não entendi. Aí eu fui buscando entender e foi tendo as confirmações de que realmente ela queria se aproximar de mim. E aí, ao buscar sobre a história dela, eu também entendi. Naquele momento da minha vida, eu estava passando por um momento de ansiedade, de um pouco de depressão, vamos dizer assim. E Santa Teresinha do Menino Jesus também lutou contra a depressão. Quando ela era criança, ela teve um momento depressivo e ela foi liberta dessa depressão através da intercessão de Nossa Senhora. Ela estava no momento quase acamada, e aí ela olhou para a imagem de Nossa Senhora, suplicando, né, por sua vida. A família também estava ali orando por ela, e ela viu a imagem de Nossa Senhora sorrindo para ela. E quando ela viu a imagem de Nossa Senhora sorrindo para ela, ela foi curada. Ela foi liberta. E agora uma devoção, né? Nossa Senhora do Sorriso, se não me engano. Exatamente. Caramba. Exatamente. Então, assim, é isso mesmo, assim, o santo, às vezes a história do santo
não só a glória, vamos dizer assim, né, que nos toca, mas também a história, às vezes o santo vem para nós para também nos curar, tocar na nossa humanidade de fraqueza e ver assim, epa, o santo ele viveu essa queda aqui, mas olha, dessa queda Deus construiu, Deus edificou algo muito maior. Então é isso que eu também quero viver na minha vida. Eu quero sair da queda e viver o melhor que Deus tem pra mim, né? Que é como os santos podem nos ajudar, né? Na vida de santidade, nas nossas lutas diárias. O melhor que tu tens pra mim, eu só preciso esperar e confiar. Um abraço pro meu irmão Emanuel Stênio. Não vou passar por aqui sem mandar aquele alô pra comunidade Canção Nova, Aracaju. Um cheiro pra vocês. E Miguel, tem algum santo que, por exemplo, por mais que você ainda tá discernindo essa questão de devoção, teve algum que você achou interessante a história dele? Alguma coisa assim? Tem um que eu achei interessante, só que tipo assim, agora eu não vou lembrar muito o nome direito, porque é uma praça que fica perto da escola, que geralmente quando meu avô vai me buscar, às vezes a gente vai pro supermercado, né? Uhum. E de vez em quando a gente passa por essa pracinha. E sim, bem nessa pracinha tem o nome de uma santa, né? Um santo. Bem, tipo assim, um santo que eu fui procurar, descobri um pouco da história por si. Aí eu fui descobrindo, aí tô por aí, tipo, tô gostando muito. Uma santa que eu tô, né, querendo procurar mais é a Santa Teresa de Ávila, que fica perto da minha escola, né? E geralmente a gente passa por lá. Isso. Exatamente assim, às vezes eles se apresentam na praça, numa conversa, como no episódio anterior o Rafa, ele falou que todo rio que aparecia para ele era sobre Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Então assim, eles vão chegando pra gente de alguma forma. Entendeu? Santa Teresa d'Ávila é uma grande santa na nossa igreja. Às vezes através dos irmãos, vê. São José, ele aparece pra mim como num amigo que eu não via há muito tempo, que a gente tocou junto, inclusive. E esse amigo tava com seus filhos. E aquilo me fez uma conexão com São José. Uhum. Então, assim, se a gente vai observando nos mínimos sinais, o céu vai fazendo essas conexões. Uhum. A gente vê o teu Wi-Fi a partir de 2000 e pouco. O céu trabalha com Wi-Fi há muito tempo. Então, assim, o céu ele já tá anos-luz à frente daquilo que a gente pensa. E pensando nisso, estamos começando agora o 9º dia da nossa novena. Mas vamos rezar com amor, com coragem, com devoção, para que o próprio Carlo Acutis, como baluarte dos jovens, não só da Jesus Te Ama, mas dos jovens do Brasil, dos jovens do mundo, meu, seu, os jovens da igreja, para que ele nos ajude nesse caminho de fé, para que ele nos conduza com a sua vida, com o seu testemunho. Ele que assumiu o chamado do Papa João Paulo II em ser jovem de calça jeans, de tênis e que bebe Coca-Cola. Isso. Exatamente. Vamos juntos nessa novena hoje. Invocação ao bem-aventurado Carlo Acutis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alcançai-nos de Deus a graça de vivermos bem em cada instante de nossa vida. Com teu exemplo, torna-nos humildes e confiantes. Torna-nos devotos da Eucaristia e devotados também ao amor ao próximo. Tenhamos em nosso coração e em nossa mente o desejo de fazer o bem a todos. E que tua vida tão curta e tão rica de frutos seja espelho para a nossa vida. Que também frutifique na paz e no bem. 9º dia. Admirável, bem-aventurado Carlo Acutis. Cremos que os bem-aventurados estão participando da comunidade celeste e nós, como igreja peregrina, estamos unidos a eles. Por isso, confiamos na tua intercessão. Sejas o nosso amigo junto a Deus.
olhando na direção de nossas necessidades. Particularmente, pedimos pelos jovens, para que não se desviem do caminho certo para os caminhos errados, atraídos por enganosas aparências. Tenhamos fé, união e paz nas famílias. No mundo não haja guerras, fome e tanta desgraça. E o amor de Deus possa reinar nos corações de todos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurado Carlo Acutis. Rogue a Deus por nós. Amém. E unidos, rezemos uma Ave Maria por esses tempos de guerra que estão acontecendo no mundo, por toda essa tragédia humana que a gente tem visto, essas brigas por dinheiro, por bens, por terra. Convido todo o ministério que está aqui intercedendo por nós a rezar junto. Podem vir para cá todo mundo, junta todo mundo aqui nesse nono dia. Vem. Inclusive Duzinho, vem para cá, deixa na câmera aberta. O Espírito Santo conduz esse final. Não dá pra... Deixa eu pegar. Não dá. E, gente... Cadê a Tami? Vem. Então tá bom. E, gente... Vem. Essa galera aqui... É uma galera que trabalha incansavelmente aqui em Campinas. Pelos jovens. Por mim. Por você. Essa galera que dobra os joelhos verdadeiramente aqui para que outros jovens sejam alcançados pela palavra, seja nas nossas redes sociais, seja no TikTok, seja no Instagram, do Conexão Team. Nas próprias reuniões do Ministério que acontecem toda semana e todo final de semana. Nos reunimos todos os sábados às 16 horas. Nós estamos reunidos aqui na comunidade Jesus Te Ama, em Campinas. Sintam-se convidados a vir e fazer parte dessa juventude que dobra os joelhos e que pede a Deus, pede a Nossa Senhora, pelos jovens, pelos adultos, pelas famílias, enfim, pelo mundo, pela paz no mundo. Por essa juventude que quer ser Santa! Ave Maria. Oi? Nem foi combinado. Exatamente. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em breve, cada um desses jovens aqui que vocês ainda não conheceram vão estar aqui na mesa também, partilhando a sua experiência, a sua vivência e a sua curiosidade. Verdade. E a gente tem um recado para vocês, viu? No 3. 1, 2, 3. Lindos, maravilhosos, Jesus te ama e nós também. Amanhã já é Santo Carlo Acutis! Amém! Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, te ama, te ama de todo o coração. Maria te ama! Maria te ama, meu irmão! Maria te ama, te ama, te ama de todo o coração. E eu também te amo. Eu também te amo, meu irmão. Eu também te amo, te amo, te amo de todo o coração.